Eu pelo menos terminei o filme com o coração disparado, real. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole. Aqui a gente fala de série, fala de filme. Se você já conhece a gente aí, galera, se não conhece ainda, aproveita esse momento, se inscreve no canal, deixa o seu like e segue o Instagram do canal Rocambole, que tá tendo um conteúdo bem divertido por lá, diário, tenho certeza que você vai gostar. Monstro estreou no dia 7 de maio na Netflix. É um filme norte-americano que teve sua estreia, na verdade, lá em 2018 no Festival de Sundance. E só agora vai ser distribuído mundialmente pela Netflix. Você sabia que não tinha uma coisa batendo ali. O elenco muito novinho, né? Conta a história de Steve Harmon, um adolescente de 17 anos que é acusado de homicídio doloso. Ele estuda numa escola de elite, é um cara apaixonado por cinema, estudioso, que vê sua vida mudar da noite pro dia. A partir daí a gente acompanha uma densa batalha judicial que pode deixá-lo pro resto da vida na prisão. Monstro foi dirigido por Anthony Mandler e foi a sua estreia no cinema porque, na real, ele dirige muitos clipes de música pop. Ele foi parceiro de muito tempo da Rihanna, por exemplo, dirigiu Diamonds, dirigiu Man Down, dirigiu Only Girl. Eu não falei isso no canal ainda, mas eu sou muito fã da Rihanna. Não que isso importe agora, mas eu quis falar. Chora todos os dias à espera de novo álbum. Ai, gente, que tristeza essa vida. O filme é baseado no livro Monster, de Walter Dean Myers, que inclusive já foi escrito em formato de roteiro por conta da relação do personagem principal com esse universo. Quer dizer, o livro já nasceu pedindo pra virar filme. Nesse vídeo a gente vai falar primeiro o que achou de Monstro, sem spoilers, aí mais pra frente a gente vai comentar o final também, mas a gente avisa quando chegar esse momento. Então o filme é de 2018, demorou bastante tempo para ser lançado mundialmente, e mesmo que já faça 3 anos, ele ainda traz uma discussão muito atual, que é o tratamento judiciário para jovens negros. Ou seja, é uma denúncia ao racismo no sistema judiciário e, com certeza, esse é um dos temas mais urgentes do momento. O título do filme faz uma referência a como o Steven é chamado no tribunal pelo advogado de acusação, que é do Estado. O sistema em si não está nem um pouco disponível para conhecer o Steven e, basicamente, nada o que digam sobre ele ou o que ele diga vai fazer eles mudarem essa opinião prévia. Ele é um monstro. Em alguns diálogos é discutida a afirmação inocente até que se prove o contrário, porque na prática não é o que acontece com jovens negros. É exatamente o contrário, culpado até que se prove o contrário. Mas em muitas ocasiões essa prova da inocência não vem, ou é ignorada, ou negligenciada, enfim. A gente sabe, inúmeras pessoas são condenadas injustamente e aí toda uma perspectiva de vida é prejudicada por conta de um sistema falho e racista. E triste, né? A gente tá falando sobre isso no momento em que rolou uma das maiores chacinas do Rio de Janeiro, 25 mortes na favela do Jacarezinho. A real é que não importa muito o lugar, né? Estados Unidos, Rio de Janeiro, os corpos negros sempre são violentados e são culpados até que prove o contrário. É isso que a gente acabou de ver. Mas aí você pode estar se perguntando, a qual crime ele foi acusado? Então, ele está sendo associado a um roubo numa mercearia que acabou resultando numa morte. Mas o que está por trás desse crime, a gente vai descobrindo aos poucos. E também a relação dele com outro jovem que está sendo julgado no mesmo tribunal pelo mesmo crime, que é interpretado pelo rapper A$AP Rocky. Aí o roteiro traz uma estrutura não cronológica para contar essa história e ir revelando aos poucos o que aconteceu, o que não aconteceu. Então a gente vê umas cenas no início que só vão entender o contexto lá no final, sabe? Eu costumo gostar bastante dessas quebras de cronologia, porque além de ser um recurso de linguagem narrativa, elas contribuem também pro suspense. E lá pro final do filme a gente entende tudo o que acontece, além de ter um veredito do júri. Essa informação a gente já vai te dar aqui, você vai ter uma resposta. E o elenco do filme com certeza é um dos pontos fortes. O protagonista é interpretado pelo Kevin Harrison Jr. de Waves e o Sete de Chicago, e ele tá muito, muito bem. Ele tem momentos bem opostos na trajetória dele, né? Ele passa pela raiva, aí pela revolta explosiva, aí entra num mood mais filosófico, se perguntando qual é o lugar dele no mundo, quem ele é de fato. Ele é um ator super sensível, eu acho que ele fez um excelente trabalho. Além dele tem a Jennifer Hudson como a mãe do Steven, o Jeffrey Wright como o pai, o John David Washington, o rapper Ness e o Jharrel Jerome, que é o protagonista de Olhos que Condenam, minissérie maravilhosa da Netflix que tem o mesmo tema. E o curioso é que Olhos que Condenam foi gravada depois de Monstro, então o Jharrel tá bem mais novinho nesse filme. E dá um bug na cabeça, né? Porque ele tá sendo lançado agora, mas tem um monte de gente no elenco que fez coisas super recentes. Aí a gente fica, ué, rejuvenesceu? Mas é só mais uma quebra de cronologia, mais uma vez, até no lançamento. O filme tem uma estética bem marcada, com planos super estilosos e uma paleta de cores definida. Nas cenas externas a gente vê mais cor, a luz do sol e tal, mas no tribunal é só branco, preto e cinza, é bem mais clean e passa essa coisa de ser um ambiente frio, pragmático, sem vida de verdade. E outra coisa que eu achei interessante é que a montagem propõe
uns cortes secos, principalmente no início, e que se relacionam também a toda essa dureza que a gente vê no tribunal, e eu acho que esse é um recurso que poderia ter sido explorado mais vezes, mas tudo bem. Se você ainda não viu, a gente leu uma frase de uma das produtoras, a Nick Silver, que resume muito bem Monstro. É uma história de crime, é uma carta de amor ao cinema e é sobre ser humano. E ele é tudo isso mesmo. É um filme de tribunal, mas que tem um viés meio filosófico, que faz a gente pensar um pouco na vida, além de falar sobre a própria arte do cinema, que é o sonho profissional do Steven. Eu curti Monstro, gente. Eu achei que a direção tem algumas escolhas interessantes, mesmo que elas estejam muito restritas à estética em alguns momentos, e isso tem total a ver com a experiência do diretor, com o videoclipe e tal. Mas eu sinto que tem uns probleminhas de ritmo, isso pode vir tanto da direção quanto do roteiro, e por isso uma parte do filme ali é um pouco maçante. Não é um filmão da porra, mas é um bom filme, e eu acho que vale muito assistir, principalmente por conta da temática e do elenco. Eu super concordo contigo. Tem um pedacinho ali do meio que dá uma perdida, mas quando isso passa, o filme ganha uma força, né? Eu acho que principalmente no final a direção é muito eficiente. Todo jogo de manipulação, quando entra em choque com os fatos reais, leva o espectador para um lugar de muita ansiedade, de muito nervosismo. Eu, pelo menos, terminei o filme com o coração disparado, real. Então, curti bastante. Gente, agora a gente vai comentar o final do filme com um spoiler, obviamente. Então é aquele momento que a gente falou que ia te avisar. O Steven foi considerado inocente pelo júri de todas as suas acusações e, gente, vocês não têm noção de como eu estava esperando por essa resposta. Porque a gente sabe como é a realidade, isso não acontece normalmente e muitos dos filmes que estão tratando desse assunto, as séries também, acabam não tendo um final tão positivo. Então eu tava meio que me encaminhando pra esse lugar, sabe? Ele precisou mentir em alguns momentos sobre a relação que ele tinha com o amigo, mas esse amigo também não merece, né? Não. Ele vai se aproximando de um jeito meio sorrateiro, entendendo quem é o Steven, vendo como ele reage às coisas, falando muito sobre confiança, pra depois enfiar ele nessa treta a partir de uma manipulação por medo. Ele foi instaurando uma energia ali nessa relação dos dois, e depois dos três, né, quando entra o Bobo também, que foi colocando o Steven numa posição de impotência, de não conseguir ter voz ali, ele se sentia muito amedrontado por essas outras duas figuras, e isso é total uma estratégia de manipulação mesmo, de domínio sobre essa pessoa. A gente sabe que no fundo, naquele momento, o Steven não tinha escolha. Se ele não fosse lá na mercearia, ele ia se ferrar com os dois. E o Steven se sente muito culpado por ter participado disso de alguma forma. Mesmo que ele só tenha entrado lá e acenado depois, ele participou de alguma maneira da morte de alguém. E aí o filme acaba perguntando o que você vê. O que você vê? Eu vejo um menino que errou, mas que não pode ter sua vida resumida a um erro que não foi nem diretamente dele. Até porque existia um contexto específico nisso tudo. Eu não sei, gente. Eu fiquei bem feliz que pelo menos no filme a gente teve um final super justo e humanizado. Eu terminei bem emocionado, de verdade, porque sabemos que pra muita gente o veredito de um julgamento como esse não é nada parecido. Eu vejo um cara que se meteu numa confusão sem querer e que teve que se transformar muito rapidamente a partir dessa péssima experiência que ele viveu. No início ele só se declarava inocente e na cabeça dele isso bastava pra ele retomar a liberdade. E quando ele vai percebendo que o tribunal, a justiça é um jogo e não importa se ele tá falando a verdade, o que importa é quem tá vendendo melhor essa história, quem tá convencendo melhor, ele entende que ele precisa entrar nesse jogo também. Mesmo que isso faça ele se culpar pelo resto da vida. E aí o que fica pra mim é, a justiça não é justa em muitos casos, né? Mais uma vez, ele meio que não teve outra opção. Ou ele fazia isso e jogava o jogo, ou ele ia ficar, sei lá, 20 anos na cadeia. 20 anos? É muita coisa. E é isso, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Segue o Instagram do canal Rocambole, tá bem bacana. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo. E deixa nos comentários o que você achou de Monstro e principalmente desse final. Vamos trocar uma ideia. Até o próximo vídeo. Tchau!